Muito bem, galera, muito boa noite para você sempre ligado na live Molevade no Ar. Começando por aqui, mais uma edição do Molevade no Ar. Hoje a nossa João Molevade amanhece com humores e rumores. Mudança na assessoria de governo da Simone de Carvalho Moreira. É a notícia do dia, João Molevade. Boa noite, nosso entrevistado, Joel. Tudo bem, Joel? Boa noite, muito obrigado. Tem acompanhado a rede social e as notícias que andam rolando pela cidade? Sim, estou acompanhando. Então hoje a nossa cidade está cheia de humores e rumores. A mudança no governo da prefeita hoje, hein? O Will Johnny, assessor de governo, merecedor. Tiago Moreira, assessor de comunicação. Também lutou para chegar lá, né? Vamos respeitar. Cada um no seu lugar, cada um com seu mérito. E começando por aqui, a edição do Molevade no Ar, vamos começar faturando, né? Internet Vero, 973414611. Loja Brasil, nacionais e importados. Ali no Cruzeiro Celeste, ali do lado da Farmácia Bar. Tem brinde hoje, hein? Da Loja Brasil, nacionais e importados. SL Turismo, 98850-9465. WMS Transporte e Locação, 031 99963 1134. De Sal Distribuidora de Água, a maior distribuidora de água da cidade, 3852-2274. Ketuli Araújo, Nayal Designer, sorteando para você aqui um banho de gel em suas unhas, hein? Para as mulheres ficarem mais bonitas. Liga para cá. Lembrando que o sorteio só para quem entrar lá pelo Facebook no Molevade no Ar, tá? Beleza, então. Joel, cuidar do cabelo, a beleza faz parte, né? Temos também espaço Caixas e Beleza, tratamento capilar naturista, pelo contato 98655-6501. Magelana Araújo, consertos e reforma de roupa em geral, 3851-1416. Tem brinde dela aqui também. E vamos lá, né, Jamil? Tudo bem, produção? Tudo sob controle? Então vamos começar dando boa noite pro meu amigo Joel. Joel, o nosso assunto de hoje é um assunto de extrema importância no momento. Importância demais pelos os pais, dos alunos, né? Nós estamos passando por uma fase pandêmica que está complicada, não só em João Molevade, como também pelo mundo afora. E quase todos nós estamos na mesma situação. Você, como um diretor de escola vitorioso, que eu tenho acompanhado a sua vida, toda pessoa que vem aqui para falar com a gente, eu faço um estudo no perfil dela. A gente traz pessoas que têm qualidade e que sabem responder aquilo que o povo quer saber. Espero poder responder. Não, você está à altura. Você tem desenvolvido um trabalho de muita qualidade na Escola Amadeu Loureiro. Quero te dar os aplausos por isso, meus parabéns, Muito tá? Obrigado, o trabalho nem é só meu, né? O trabalho é de toda uma equipe. É uma equipe, mas você tem desempenhado bem como a sua função, né? Representando a todos, ok? Amém. Então vamos lá. Quem é Joel Santos? Pois é, bom, antes de eu me apresentar, né, eu gostaria de fazer um breve apanhado do nosso tema que nós vamos tratar aqui hoje, né? Porque é sobre escola em tempos de pandemia, né? Sim. E antes mesmo, né, primeiro agradecer o convite, né? Nós tivemos uma agenda aí que não deu para ser cumprida, né, no tempo, talvez, né, antes que vocês necessitavam da gente trazer esse tema para a discussão. Sim. Mas as demandas, né, da secretaria são muitas e a gente tem que dar conta disso tudo, né? É nosso papel. E então, hoje, né, eu, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria muito de ressaltar o trabalho que os professores, né, de maneira indistinta, de todas as escolas, têm realizado. Esse trabalho dos profissionais que cada dia tem se reinventado, né, que a gente tem assistido pelas redes sociais das escolas, os sites, notícias que a gente vê na cidade, vizinhos, né, amigos, as gravações de aulas, materiais didáticos que estão sendo produzidos, né? Exemplos de superação que nós estamos vendo dentro das escolas. A gente tem um dado, por exemplo, olha, a Unesco mês passado soltou que a gente tinha mais de 1,5 bilhões de crianças fora das escolas em 188 países devido à pandemia da Covid-19. A gente tem um tema
difícil, né, para a gente tratar, porque a gente tem aí hoje 4,8 milhões de crianças no Brasil que não têm acesso à internet, crianças e adolescentes, vamos falar jovens, né? A Minas Gerais, a gente tem uma pesquisa recentemente do PNAD, né, que é, na verdade, a pesquisa nacional de amostra de domicílios. Em 2018 falava aí pra gente que nós tínhamos 80% dos brasileiros com celular, né? E 90% desses brasileiros, desses 80%, 90% dos brasileiros tinham algum acesso à internet. Parece ser um dado confortável, né? Mas a gente precisa estudar e saber que tipo de acesso é esse que as pessoas estão tendo à internet e mostrar que o problema da educação, que nós vamos tratar aqui, que na pandemia, não é um problema que nasce agora, né? Esses problemas que a gente está vendo, essa emergência da gente discutir o processo educacional na pandemia, ela está mais latente por causa que a gente está vivendo esse momento diferente. Mas é uma situação que a gente já vem, essa desigualdade aí de tratar o processo educacional já é antigo. E a gente percebe então que agora, por esse fato desses brasileiros 90% aí ter acesso à internet, a gente não sabe qual é esse tipo de acesso assim detalhadamente, a gente sabe que a maioria tem um acesso aí via WhatsApp. Então, por isso que antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, a gente tem que ter em mente qual que é a realidade, né? Qual o chão que nós estamos pisando. Mas quem é Joel, né? Eu sou mineiro, molevadense, geógrafo, né? Sou especialista em educação ambiental, sou especialista em ciências sociais. Recentemente, pode falar, mas em 2018 eu concluí meu mestrado na área de educação patrimonial, fiz uma pesquisa aqui sobre ensino de geografia em Chomolevade, falando sobre como que os alunos vão trabalhar com essa questão de identidade, de pressentimento com o seu espaço local, né? Concluí então em 2018, fiz a defesa em agosto, né, pela Universidade Federal de Viçosa e sou professor, né? Antes de mais nada, né? Sou professor, trabalho, né, na rede estadual, sou concursado, sou professor também do Centec e do SESC, mas enquanto eu estou, né, na direção lá da Manuel Loureiro, estou licenciado nessas duas escolas. Então no Centec eu estou desde 2006 e no SESC desde 2013. E atuei em projetos voltados para a capacitação de professor da superintendência aqui de regional de Nova Era. E atualmente, né, sou diretor do Manuel Loureiro, né, já fui vice-diretor de lá, né, fiquei um bom tempo, 2012, desde 2012 até ano passado na vice-direção, ano passado assumi a direção e atualmente, desde o ano passado, eu sou também coordenador municipal do Enem aqui em Monlevade. Enfim, é isso. Uma história tensa, né, dentro do estudo, né? Qual sua visão enquanto professor de geografia sobre a pandemia e os problemas enfrentados pela população brasileira? Bom, a gente tem que pensar, né, quando a gente fala sobre essa questão da pandemia, nós estamos enfrentando uma questão de saúde pública mundial, né? Sim. Há de se pensar que nós estamos aí lutando para achar mecanismos, né, para a gente combater uma doença, um inimigo invisível que a gente, né, não sabe onde está, que a gente tem pouco estudo sobre o comportamento do vírus, né? Daí a gente vê o debate calorosos nas redes sociais, usa isso, usa aquilo, qual que é o melhor tratamento, isolamento vertical, isolamento horizontal, qual que é a melhor forma, então a gente não tem estudos que sejam capazes, que sejam conclusivos, né, que nos dão segurança. E, por exemplo, a Michelle Bachelet, né, ex-presidente do Chile, hoje ela trabalha na atuação na Comissão de Direitos Humanos, né? Ela, em entrevista recente, ela disse que nós não estamos colocando só em prova, nessa questão da pandemia, não só em prova a questão da saúde pública, né, no mundo, mas também estamos colocando a valorização do eu, né, a relação do ser humano com o outro, porque a gente passa a ter uma relação de respeito com o próximo, no sentido que o que a gente pensa, né? Muitas vezes, né, a minha condição de doente me requer isolamento, eu preciso de me proteger para proteger o outro quando, por exemplo, eu faço uso de máscara, quando eu estou fazendo a higienização.
e também está colocando em xeque para a gente, trazendo em evidência para a gente a questão de quanto os problemas em nossa sociedade brasileira, os problemas de gênero, desigualdade social, de raça, de estudo. Então, essas situações tornaram-se cada vez mais evidentes. Não à toa, né, a Angela Merkel, presidente da Alemanha, né, falou recentemente que é o nosso maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Então, significa que a gente está passando por um momento crítico, né, e que requer muito cuidado, né, de todos nós. E é um momento não só de combate às questões da saúde, mas também a gente está lidando com a questão de combate à economia, né, dos programas, né, de transferência de renda que a gente está tendo aí. Nós estamos tendo também situação de como, qual o nosso tema aqui, de como lidar com a questão educacional e também no processo de geração de emprego. Joel, eu vou te fazer uma pergunta aqui que vai entrar, né? Acho que você já falou bem isso, né? Destaque para mim um trabalho interno da escola dentro da pandemia. Bom, primeiro o que nós estamos falando? A escola está respirando por aparelhos, né? Já que nós estamos falando aí de saúde, a escola está respirando por aparelhos. A gente não está tendo... as escolas estão funcionando, vamos dizer assim, né? Mas funcionando por aparelhos que nós estamos todos de maneira remota, né? Nós não temos mais o barulho das crianças, dos adolescentes, né? A correria, aquelas conversas lá de corredores, enfim. Nós estamos tentando estruturar. Eu nem sei se a palavra correta é estruturar, porque quando a gente fala em estrutura, a gente pensa numa funcionalidade de organograma, de como que as coisas têm funcionado de maneira mais, vamos dizer assim, mais redondinha, né? E, enfim, as escolas estão se organizando para o ensino remoto, né? O que elas estão fazendo? Cada uma tem feito, as escolas têm se organizado por grupo de WhatsApp, se organizado por redes sociais, contato via e-mail, aula online. As escolas estão algumas por salas de aulas virtuais, né? Através do Google Classroom, né? Enfim, nós não podemos nem falar que nós estamos tendo um momento de ensino à distância, né? Porque a educação à distância, que a gente chama aí de EAD, ela traz outras noções, né? Muito mais completas, de questão de estrutura, no sentido de que, vamos dizer assim, a educação à distância, né? Ela prevê, por exemplo, um acesso de todos de maneira mais homogênea, ela tem uma estrutura de avaliação. Então, quer dizer, a educação à distância, ela requer algo muito maior do que a gente está vivendo agora, nesse momento de pandemia. A gente está dizendo que a gente está fazendo uma educação para esse momento, que é para atender essa questão da pandemia. E que essa educação, a gente está vendo um problema, ela não foi pensada para a educação básica, essa educação à distância. Ela não foi pensada para a gente estruturar a educação básica. Mas, enfim, de alguma forma, né, os profissionais das escolas têm tentado atingir os alunos. Então, é mais ou menos assim que as escolas têm se organizado. Só um minutinho, Big Joel. Ó, amigo Sinésio, manda pra mim um alô aí se houve uma melhora aí, que nós estamos testando equipamento novo. A gente pode estar passando por alguns probleminhas aqui, mas me fala aí se normalizou e já deu uma melhorada aqui. Me manda um alô aí, um tinino ou uma palma pra mim entender se tá tudo sob controle. Bom, Joel, nesse meio eu te perguntei do trabalho interno. Qual a importância dos PETs e o que são? Bom, os PETs é uma espécie de apostila, né? Que na verdade chama Plano de Estudo Tutorado. Ele foi organizado pela Secretaria de Estado de Educação, né? Nós iniciamos agora, né, nas escolas, aí a gente está falando de escolas públicas, né? Porque as escolas particulares, elas têm outro tipo de organização, né, em relação ao material. Mas as escolas públicas, aqui, por exemplo, João Molevade, tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais, estão tudo estruturadas em sua organização essencial pelo PET. Bom, e o PET, nesse plano de estudo tutorado, ele contém ali todos os componentes curriculares, né, que a gente chama de disciplinas, né? Sim. Tem português, matemática, história, geografia, enfim, todas as matérias.
Eles estão organizados em modalidade de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí a gente tem também as modalidades especiais, que é para atender a educação de jovens adultos, para atender o ensino integral, né, que é aqueles que as crianças ficam o dia inteiro na escola. Bom, e também estão adaptados também, né, a gente teve aí em relação àqueles alunos que têm deficiência visual, né, a secretaria também, ela estruturou os PETs para atender esse grupo de alunos. Então esses PETs, eles são onde o aluno realiza as atividades, né, de forma remota, e cada escola organiza aí alguns por grupo de WhatsApp, outras levam essa apostila até o aluno. Então, essa é uma das estruturas do funcionamento do ensino, né, o regime de estudo, regime especial de atividades não presencial, que a gente chama de REAMP no estado. Mas a gente tem também, por exemplo, o programa Se Liga na Educação, que é um programa que passa, né, na Rede Minas, que nos lugares onde não pega a Rede Minas, os alunos podem assistir pelo YouTube, né, pelo canal da Rede Minas no YouTube. Tem o aplicativo Conexão Escola, que é um aplicativo, né, em que não há gastos de internet pelo aluno, é totalmente custeado pelo governo de Minas, mas ele só está disponível para o aluno da rede estadual, né? O aluno da rede municipal não tem esse acesso, porque requer um cadastro que é feito somente pelos alunos das escolas estaduais. Então a gente tem nesse programa de estudo tutorado, você tem, além do PET, né, dessa questão do PET de apostila, você tem então o aplicativo Conexão Escola, você tem o programa Se Liga na Educação, que agora também está disponível pela TV Assembleia, né, que aí ele está com um atraso de uma semana em relação ao programa da Rede Minas, mas é uma questão mais estrutural que a Secretaria tem feito. E a gente tem também essa programação da Se Liga na Educação. Na segunda-feira os alunos assistem aula de linguagens, na terça eles assistem aula de humanas, na quarta de matemática, quinta de ciência da natureza e na sexta tem revisão para o Enem. Aí essa programação eles podem, né, de cada horário ali tem para uma série, é um tema, a secretaria divulga essa grade de horário antes. Então essa semana a gente começou o PET volume número 2, que contou também com a participação das universidades mineiras nessa elaboração do material. E aí a gente tem que frisar que o trabalho da escola nesse momento ele está indo além dessa estruturação do PET, né? A gente está ensinando os alunos também a se organizar de maneira a seu horário de estudo, né? Porque a gente sabe que antes os pais, as famílias tinham uma rotina de ir para a escola. Hoje a gente está percebendo que a gente precisa de criar essa rotina para que ninguém fique perdido, né? Sim. Joel, o número considerados de cidadãos, você acabou de falar agora, não possui computadores nem celulares. Como fica o lugar do aluno nesse momento? Pois é, bom, a gente, quando eu falo a gente, nós vamos falar assim do governo, Sim, dos gestores, dos professores, movimentos sociais que estão falando aí no processo educacional, que estão envolvidos aí no processo educacional. A gente sabe que nós não estamos oferecendo o acompanhamento ideal, né? Porque a gente percebe, né, que a questão do ensino, ele vai muito além do que os números, as letras, essas questões todas aí, né? A educação, ela requer um conjunto de situações que vai muito além, né, de ensinar os conteúdos propostos no currículo. Então, o que a gente está? A gente não está confortável, né? Vamos dizer assim, nós não estamos confortáveis com o que nós estamos trabalhando. Aí eu tenho aqui uns dados. O aluno nesse momento, né, o que ele faz? Aquele que tem restrição à internet, as escolas estão fazendo a impressão do PET, né? A rede municipal vai distribuir, por exemplo, o PET para todos os alunos da rede municipal, né? Ou seja, a prefeitura, né, vai entregar em casa esse material. As escolas do estado, cada gestor está fazendo essa logística, né? Uns entregam via mototáxi. Então esse aluno que não tem internet, ele está sendo assistido dessa forma. Agora, ao mesmo tempo, o aluno que tem internet, ele tá ali tendo acesso ao seu professor de forma de um contato, né, de maneira remota. A gente sabe que não é como fosse a sala de aula, mas para o momento é o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos desse estudo em casa, né? Porque também, se você pensar, Falcão,
que também não vamos oferecer nada para os alunos. Né? Não, isso não funciona bem. A gente sabe que não está funcionando da maneira que a gente quer. Né? Claro que cada escola está se esforçando, cada profissional, eles estão lutando dia a dia para poder atingir 100% dos nossos alunos. Mas a gente sabe que a gente tem questões que não são de agora, né? A gente tem um estado muito grande, um estado que cheio de complexidades em termos regionais. Então a gente sabe que esse material impresso que está chegando, o aluno também está ali sozinho, né, estudando sozinho. Sim. Mas dentro do que as escolas estão propondo para, vamos dizer assim, para o aluno continuar tendo contato com seus estudos, ele dá continuidade aos seus estudos, mesmo que não seja a maneira que nós gostaríamos que acontecesse, né? Mas a gente percebe que dentro da realidade que nós temos e dentro das condições que as escolas podem oferecer, esse regime de estudo não presencial é o mais ideal, vamos dizer assim, para esse momento. Bom, deixar o Joel moer a garganta um pouquinho aqui, porque a nossa entrevista é bem falante, né, Joel? Produção, temos pergunta no ar? Já foi respondida agora. Já foi respondida? Então, gente, ó, o garoto é inteligente. Gostei dessa. Neste processo de aulas remotas, está sendo abordada a questão da carga horário do aluno e o aprendizado, como está sendo tratado? Porque na verdade a gente sabe que os PETs, né, que é o plano de estudo tutorado, que eu expliquei agora anteriormente, ele, por enquanto, os alunos estão realizando as atividades nele para garantir a sua carga horária, né? A gente viu aí que recentemente o governo federal soltou uma portaria que flexibilizou. A gente tinha a LDB, a gente tem, né? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela determina que a gente tenha 200 dias letivos e um mínimo de carga horária, de 800 horas para a educação básica. Só que esses 200 dias letivos agora não serão obrigados. Excepcionalmente para este ano, os 200 dias letivos não serão cumpridos, somente a carga horária. Então os alunos estão realizando as atividades para garantir a sua carga horária, né? E se a gente tiver algum retorno presencial, a gente vai terminar de completar essa carga horária dos alunos. E a gente já está se estruturando no sentido assim, a gente já tem uma legislação, né, o Conselho Estadual de Educação publicou, né, uma resolução, né, para orientar todas as escolas, não só as escolas públicas, no processo, como vai ser esse processo de garantia da carga horária. E aí, como você perguntou aí, como que fica o aprendizado? Bom, eu acho, isso é uma visão minha, que as escolas agora, o processo de aprendizado é algo bem linear. Eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar, mas antes disso, acho que a gente tem que pensar que a educação agora, nesse momento de pandemia, deve priorizar um pouco da reflexão e da cidadania para esses alunos e para a comunidade, para a sociedade em geral. Sabe por quê? A gente vai, se Deus quiser, a gente vai ter um retorno. E se a gente tiver um retorno, a gente não vai preocupar em terminar o ano, vamos pensar, o ano junto com o ano civil. A gente pode, nós vamos ter que estender, as escolas vão ter que estender essa questão de criar ciclos mesmo, né? O que é ensinado no 7º ano, no 8º ano, vai ter que ser estendido para o ano seguinte, no sentido da gente garantir vamos supor assim, as competências e habilidades mínimas, né? O aprendizado mínimo para o aluno. Então, eu acho assim, o nosso trabalho maior enquanto escola não vai ser agora, né? O nosso trabalho maior vai ser pós-pandemia, quando os alunos estiverem na escola. E aí o que a gente tem? Ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação, nós temos esperança. Por quê? Nós estamos vendo aí países do mundo afora que já estão conseguindo retornar, né? A gente já viveu pós-guerras, a gente já viveu outras crises sanitárias que trouxe algum legado, algum aprendizado a gente vai ter que buscar. Alguns países a gente sabe que retornaram vamos dizer assim, as aulas, outros até tiveram que se esconder de novo pela questão da pandemia, por isso que a gente falou no início aí que talvez é um vírus que a gente tenha pouco conhecimento sobre ele, mas a gente tem também que nós vamos poder ter a esperança de ver que alguém vai retornar antes da gente.
Então nós vamos poder ver as experiências, ver o que esse pessoal está estudando, o que esse pessoal fez, para a gente poder, não vou dizer copiar, mas para a gente pelo menos adaptar para a nossa realidade. Eu acho que isso é o que a gente tem de esperança para esse momento. Bom, produção, tem algum comentário aí? Não. Tem certeza? Pera aí, chegou um aqui. Sinésio Vilela Santiago. O entrevistado nem gagueja, muito preparado para ensinar. Positivo. Vamos levar no ar, traz aqui quem sabe responder, meu amigo. Nós preocupamos muito com quem está do outro lado. A integridade das pessoas é muito importante. Tem que ser respostas positivas, tá ok? Esse é o nosso trabalho. Joel, muitos alunos estão recebendo material impresso. Devido não terem acesso à internet, seja pela localidade não ser atendida por nenhuma empresa de internet, não possui computadoras e outras questões. Como fica a situação desses alunos? Pois é uma outra preocupação que nós temos, que a Secretaria também tem, no sentido que tem algumas localidades que não há acesso algum à internet, né? A gente tem alunos hoje, na nossa cidade, por exemplo, tem restrição à internet. Né? A gente tem várias operadoras de celulares aí, né? E vários campos aí de internet que a gente pode ter acesso, mas em algumas localidades que a gente sabe que o aluno não tem nenhum tipo, né, não pega internet. Então, nesse caso, é o que eu disse, as escolas, os gestores, eles estão localizando esses alunos, eles estão estruturando aí para levar esse material impresso, né? E quando a gente fala de levar esse material impresso, a gente sabe que a gente está vendo um problema no nosso processo educacional, porque a gente não criou, ou a gente não desenvolveu, melhor dizendo, né, alunos que possam ter pensamentos mais autônomos, né? Essa que é a grande questão. Então, a Secretaria autorizou, né, que as escolas entreguem esse material impresso via correios, via mototáxi, em alguns lugares até via, por exemplo, carroceiros, né? Tem alguns lugares que precisam desse tipo de serviço, né? Então, e muitas escolas, elas também têm feito um trabalho de adaptar o material, né? De mandar esse material aí para o aluno para atender essa realidade que nós estamos vivendo. E aí esses alunos que estão, vamos dizer, no isolamento aí da rede, né? Eles estão sofrendo ainda mais, né? Eles têm menos acesso a recursos, talvez não tenham nem acesso a livros, a não ser os próprios livros didáticos das escolas. Então, é aquilo que eu falei, a nossa questão, a nossa grande preocupação, agora a gente tem claro, a gente tem um processo, a gente tem uma preocupação, mas o posterior, né, o pós-pandemia, que vai ser mais importante, as escolas vão ter que ter um projeto político-pedagógico muito sólido, de muita estrutura. Nós vamos precisar de ter, por exemplo, estratégias de ensino muito aprimoradas, né? Porque nós vamos receber um quantitativo de aluno que não está voltando de férias, né? Porque uma coisa é quando você termina o ano, você retorna e aí você ficou aí ali 45 dias sem estar à escola, sem ir à escola, né? Os alunos vão estar voltando de férias, os alunos vão estar voltando de uma pandemia, né? E que a escola também eu acho que não vai ser nem a mesma, então assim. Mas a gente tem que sempre ver as coisas por um lado positivo, porque essa pandemia tem mostrado para esse ensino remoto o quanto os professores e as escolas têm se profissionalizado ainda mais nessa capacidade de reinventar, de fazer tudo, de fazer coisas novas, usar muita criatividade. Então isso tudo é um propulsor para que quando a gente retornar, a gente tenha aí um resultado, a gente não vou falar que tem um resultado, a gente tenha, por exemplo, um porto seguro que a gente vai poder ter um ensino que vai poder atender essas diferenças sociais que a gente está vivendo aí, que a gente tem no país, na cidade, enfim. Enquanto o Joel tomar a aguinha dele ali, eu vou dar um alô aqui pelos meus patrocinadores, né? Internet Vero 031 973 41 4611. Loja Brasil, nacionais e importados, ali no Cruzeiro Celeste, ao lado da Farmácia Barros. SL Turismo 988 50 94 65. WMS
transporte e locação, 99963-1134. Falcão Turismo, agora com viagem para a compra no Brás, juntinho com você, 98632-0605. Fala conosco. E aqui o Monlevade no ar. Joel, o círculo vai apertando, mas quando se tem uma pessoa preparada, não existe que fica apertado, né? Vamos tentar. Joel, qual o papel da família neste momento? Bom, eu acho que o papel da família não mudou, né? Bom, a gente fala que é um papel diferente, né? Sim. E aí, as famílias, desde quando no momento presencial, a gente presume que ela tem que acompanhar sistematicamente o estudo de seus filhos, né? Seja quem é, nessas diversas formas de famílias que a gente tem hoje. Bom, e até porque a gente não pode pensar numa educação com qualidade e com plenitude, vamos dizer assim, sem a gente ter esse alinhamento, né? Esse contato aí, família e escola. Então eu acho que o papel da família não mudou, né? Eu acho que os que os pais estão vivendo agora é um momento diferente, né? Que muitos pais agora estão sendo professores, vamos entre aspas, né? É claro que a gente assim, não é que qualquer um, né, pode ser professor, porque ser professor requer um conhecimento um pouquinho da ciência, né, do assunto a ser estudado, de método, de processo de aprendizagem, mas as famílias agora estão compartilhando, né, com os professores, né, das escolas esse momento de ensinar e estão vendo o quanto às vezes é difícil você atingir o aluno, né, para você fazê-lo compreender um assunto, né? E eu acho que isso vem mostrar que o quanto é importante o papel do professor. Joel, a nossa entrevista é uma entrevista, sim, ela é bem longa. Pelo script que nós temos aqui, eu não sei se você poderia ter disponibilidade para voltar aqui uma outra vez, um outro dia, para a gente poder bater um papo. Não é que o programa está terminando, é porque o nosso script é grande. E eu creio que nós teremos várias perguntas, tem pessoas que não sabem o fundamento da nossa entrevista, que eu acho é de extrema importância no momento, você entendeu? Então é um papo que nós temos que ir tranquilo, não adianta correria, ninguém vai entender nada, não é isso? Ô, produção, temos pergunta? Pode mandar. Tem Ana Paula Souza. Pode mandar. Explique o que é esse projeto político-pedagógico. Pedagógico, né? Bom, esse projeto político-pedagógico aí, que eu falei, né, que as escolas vão ter que mudar esse projeto reforçar os seus projetos político-pedagógicos, mais ou menos como que funciona a escola, mas não chega a ser um regimento, mas como que tipo quando a gente tem uma empresa lá, a missão, os valores, né, os objetivos. Então o projeto político-pedagógico, ele é um projeto de construção democrática nas escolas, ele envolve ali a participação, né, de todos os atores das escolas, vamos dizer assim, alunos, pais, professores, vamos dizer assim, auxiliares de serviços gerais, né? A gente tem as pessoas da secretaria. Então, assim, em qual papel da escola? O projeto pedagógico ele vai pensar assim, como que a escola vai agir pós-pandemia, o que se espera daquela escola. Cada escola tem um projeto político, né? Tem uma missão, tem uma proposta. Então, cada escola, dentro da sua realidade, entendendo o contexto que ela está inserida, ela vai precisar de estruturar pós-pandemia para poder saber assim, qual o norte que vai seguir. Porque se todo mundo voltar também, cada um for para um caminho, né, não vai, a gente tem, lógico, as legislações, as normas que são propostas pela secretaria, mas também a gente tem esse pingo de autonomia, que é quando cada escola vai se alinhar com as suas com os seus valores. Então, mais ou menos isso aí. Eu vi uma pergunta aqui, diretor, eu vou fazer ela aqui, tá bem na minha frente aqui. Boa noite, amigo Ayrton Santos. Eu vou falar meu Ayrton Santos, foi professor há 22 anos no João Monlevade. Sim. Tá, ele mandou uma pergunta para nós aqui, ó. Existem equipes técnicas de acompanhamento e monitoramento do atual processo de ensino para levantamento de elementos para desenvolvimento
de futuros projetos de preparação para, caso de possibilidade, reimplantar este modelo de ensino para o atual público-alvo? Bom, a gente está vendo em várias pesquisas, a gente tem a própria secretaria fazendo os estudos para que a gente possa estruturar uma educação à distância, até a própria reforma do ensino médio, que foi, né, em 2016, ela prevê um percentual da grade do ensino médio, né? Porque eu acho que do ensino fundamental seria muito ambicioso a gente pensar nisso. Mas prevê uma parte da carga horária do ensino médio sendo à distância, se eu não me engano 30%, se não me falha a memória. Mas a gente sabe que é um processo longo, que a gente vai precisar de ver, de repensar como que essas escolas vão funcionar. E a gente está percebendo agora que as escolas não estavam preparadas para esse momento à distância, né? Vamos falar aí desse ensino remoto. Então, eu acho que vai requerer uma política pública de longo prazo, para a gente poder chegar nesse nível, nesse patamar aí. Tá. Eu vou continuar com as perguntas do público, que eu acho interessante, de extrema importância hoje, que o público pergunte. Certo. Talvez as perguntas que estejam no nosso script não está sendo suficiente para quem está do outro lado ouvindo. Certo. Agora, nossa amiga Juliana Silva, boa noite para você, Ju, tudo bem? Os alunos estão respondendo bem a esse novo modelo de ensino remoto? Está havendo busca e interesse? Bom, Juliana, é o seguinte, aí é aquela questão que cada escola funciona de uma forma, e essa questão de interesse, mobilização de aluno, ela não muda muito do modelo presencial para esse modelo remoto. A gente tem aí, por exemplo, alunos muito interessados, que estão indo além, que requerem dos professores aí mais atividades, alunos que precisam do empurrão da gente para poder pegar no tranco, alunos que estão pouco interessados, sei lá, por diversos os seus problemas. A gente tem os alunos que não estão tendo acesso àquela aula remota, a explicação, então a gente não consegue acompanhar. Então, sim, você tem uma gama de complexidade de cada situação de aluno, que ela também demonstra pra gente que o que acontecia no presencial não está muito diferente no modelo remoto. Então, você tem, por exemplo, assim, alunos que entregam tudo pronto e a hora, como você tinha lá no modelo presencial. Aluno que os professores precisam fazer aquela busca ativa, constante, de ligar, de ver, de cadê minha atividade, estou te mandando aí. Aluno que deixa as coisas por 45 minutos do segundo tempo. Enfim, a gente está vendo aí, mas nós também estamos enfrentando, assim, que é novo para todo mundo. Eu acho que agora que os meninos estão acostumando a entender esse processo, porque eu acho que a gente começou isso no dia 18 de maio com o aluno, dia 13 de maio com os professores, né, na rede estadual. Então, assim, a gente tem um pouco mais, né, de um mês aí, vamos pôr, 1 mês e meio hoje, completando, um pouco mais de 1 mês e meio, que a gente está vendo aí como que está funcionando, né, o regime especial de atividade não presencial. Mais alguma pergunta, produção? Tem a pergunta veio por Ana Paula Souza, mas a pergunta é do professor Paulo Roberto. Faz a pergunta. Joel, boa noite. Como você avalia a proposta do Estado de avaliações os alunos quando retornarmos? Bom, eu acho que outro dia eu vi até a entrevista no Roda Viva, né, de uma das líderes aí do movimento Todos pela Educação, e ela fala muito sobre que a nossa própria secretaria tem proposto, que é a questão de que nós vamos precisar de fazer um diagnóstico, né? Essa questão de diagnóstico a gente já fazia no início de cada ano letivo, né? Até mesmo para poder saber qual o nível de aprendizagem de cada aluno, na transição de séries aí a gente fazia esse diagnóstico. A proposta da secretaria de quando retornar, né? Não se falou ainda sobre data de retorno, né? Mas a gente sabe que se tiver esse retorno,
O primeiro procedimento que a gente tem conhecimento, nesse estado de educação, nesse caso, é que será aplicado as avaliações diagnósticas, né, testes diagnósticos, exercícios, para que os professores possam mapear em que nível que cada aluno aí está, né? A partir desse diagnóstico é que a gente começa a proposta de ações, né? De como que os professores, como que a escola vai poder resolver aquela aprendizagem de alunos. Se vai agrupar alunos de maneira momentânea, alunos que estão com nível de conhecimento A, outro nível de conhecimento B, ou se vão fazer um compilado de material extra classe para esses alunos, enfim. É muito precoce, né, a gente pensar sobre isso, mas é extremamente necessário ter esse tipo de pensamento, porque no retorno, a gente, de alguma forma, a gente tem que estar mais ou menos preparado, e nosso principal papel aí vai ser quando a gente estiver retornando mesmo, é quando a gente vai poder ver, né, sentir, mensurar, né, como que são os nossos alunos. Joel, e os pais que não foram alfabetizados ou não conseguem acompanhar seus filhos ou responsáveis por várias questões, como ficam neste momento, sendo a família fundamental na educação escolar, e neste momento está sendo mais necessária? Pois é, e essa é uma pergunta que eu tenho assim, uma grande dor para poder responder, porque a gente sabe que muitos filhos são mais instruídos que os pais, né? Por causa que, por uma questão de infinitas de oportunidades, e o que a gente tem, né? Que eu vou bater isso na tecla de novo, pode ficar assim repetitivo. Hoje, né, a gente está fazendo, nós estamos se esforçando para que a gente possa atender a um público muito heterogêneo, porque a escola pública tem um público muito diferenciado, muito diferente. Então você tem um aluno que tem tudo em casa, aquele que não tem, né? Um aluno que tem um pai bem instruído e um pai que não está bem instruído. Um aluno que tem um pai que pode se dar o luxo ali de acompanhar ele no momento da atividade. Um aluno que o pai vai chegar à noite cansado do serviço e vai ter que verificar ali com ele como que essa atividade foi feita. Então a gente sabe que o nosso grande papel, né, nesse momento vai ser assim, quando a gente retornar, nós vamos precisar de ter um olhar muito cuidadoso com esses alunos, principalmente esses aí, que estão com a extrema restrição com a internet, esses que os pais não conseguem dar o feedback necessário, que a escola espera, que eu espero. Seria muito bom falar assim, não, mas tá tudo ótimo, os pais estão dando conta. Esse é o nosso desejo, né? Mas a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. A gente sabe que tem muitos pais que não têm a instrução necessária e que o grande papel da escola vai ser, as escolas elas vão ser muito cobradas pela sociedade, até porque nós somos muito responsáveis por colocar diversos profissionais, né, dia a dia no mercado de trabalho, né, essas noções básicas de matemática, de leitura, de escrita, de noção de espaço, é na educação básica que constrói, né, e é ali que é alicerçado esses fundamentos principais. Então, assim, as escolas vão ser muito cobradas. Eu tenho certeza também que os professores todos estão com essa inquietação, né? Acho que você pode conversar com vários educadores, eles vão estar com a mesma inquietação que a gente tem, e quiser eu ter uma resposta pronta para essa situação, mas é a questão de que é no retorno mesmo que a gente vai poder sentir, né, qual que é a realidade do nosso aluno. Ok. Pergunta, produção. Joel, uma pergunta pessoal minha. Esse ano, como ficarão os alunos, a questão de série, a mudança de série? Esse ano está perdido? Há previsão de volta à escola? Você tem alguma coisa que possa falar para a gente? Bom, a gente não tem data de retorno, né? A gente tem visto alguns estados organizando protocolos de volta, né? Mas oficialmente a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, né, através aí da nossa secretária Júlia Santana e do governador Romeu Zema, a gente não tem nenhum tipo, até porque Minas Gerais vive um momento, vamos dizer assim, crítico, né, dessa questão da pandemia. Então a gente não tem nenhum tipo de documento orientador oficial que fala que a gente vai retornar agosto, setembro, outubro, né? E
E o que a gente. E a questão do ano perdido? A gente não está com o ano perdido, né? As escolas estão funcionando aí mesmo por aparelhos, como eu disse para você. Sim. A gente está tentando manter a continuidade dos alunos. Já tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação, se eu não me engano, a 474, que ela tá ali já dando as diretrizes todas para as escolas com relação ao aproveitamento dos estudos dos alunos. Então, assim, a gente não tem ainda uma data certa de retorno, mas nenhum aluno vai ser prejudicado no sentido que vai perder uma letiva, até porque a atividade letiva está acontecendo. Pode ser que, vamos supor, comumente, dezembro, a gente estava encerrando o ano letivo, né? Então, para esse período que a gente ficou parado, né, que as aulas foram suspensas em Minas Gerais, dia 18 de março, né? A gente ficou 18 de março quando o governo antecipou, né, aquele recesso de julho, né, que é esse recesso que a gente tem de 10, 15 dias aí. Então, o governo antecipou esse recesso. A previsão estava sendo em maio, aí a gente teve uma ação judicial que suspendeu, que atrasou aí esse retorno. Então, quer dizer, de 18 de março até 18 de maio, foram 2 meses, os alunos ficaram sem aula, né? Isso inclui aí a antecipação do recesso pela Secretaria de Educação e a suspensão judicial, quando foi permitido, então, o retorno em 18 de maio. Então, a gente tem aí um pouco mais de um mês que nós retornamos, então a gente não tem como garantir que o ano vai terminar agora em dezembro, porque a gente não tem a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas nós temos a obrigatoriedade de cumprir aquelas 800 horas anuais. Então, pode ser que a gente não termine em dezembro, mas isso aí vai depender muito do nosso retorno para a Secretaria poder estruturar. Ou, se não tiver retorno, como que a Secretaria vai estruturar isso aí? Muito bem. Vou faturar um pouquinho. Dissama Distribuidora de Água, a melhor distribuidora da cidade. 3852-2274. Mardelane Araújo. Concertos e reforma de roupa em geral. 3851-1416. Espaço Cachos e Belezas. Tratamento capilar naturista. 98655-6501. Ketuli, Nayal Designer. 31-98708-3909. Lembrando que hoje nós temos brinde da Ketuli, banho de gel em suas unhas, brinde da Mardelene Araújo, brinde da Brasil, nacionais e importados. É nossa nova companheira aí do Molevade no ar. Alguma pergunta, diretor? Eu tenho uma pergunta para fazer para Joel, por conta do seguinte. Sim. Eu estou envolvido no meio da molecada aí, que está na rua, conversando e tal. Eles chegaram a comentar sobre receber uma apostila. Uhum. Aí eles receberam uma apostila para estar fazendo em casa, passo a passo. Uhum. Aí eles virou e falou, já fiz a minha, eu fiz semana passada, já terminei ela. Você acha essa apostila, eles fazer rápido, essa apostila, isso correto ou não? Bom, o PET, né, que é essa apostila que você está dizendo aí, ela é dividida em 4 semanas, né? Então, o PET é dividido em 4 semanas. Ele tem semana 1, 2, 3, 4. E até para não sobrecarregar mesmo o aluno, a gente, a secretaria, né, e as escolas também têm orientado e tem passado as atividades por semana. E aí, a gente sabe que tem aluno que consegue fazer isso com um tempo recorde e tem aluno que, no mesmo tempo determinado ali pela resolução, né, que são dentro aí dos 30 dias para ele poder fazer, ele ainda não consegue concluir as atividades. Então, não dá pra gente poder falar assim, isso é o correto, não é o ideal, né? Mas se ele tiver ali, ao final desse PET, dessas quatro, vamos dizer, após a realização das atividades há 4 semanas, a gente conseguir ali perceber nele que ele ainda tem algum tipo de, que ele consegue ter ali um domínio do que foi estudado, né? Ele consegue fazer aquelas atividades com certa autonomia. Então, você pode, não importa se ele fez ali com 1 semana, com 2. Não é o ideal, até porque, se você for pensar mesmo nas atividades do PET, algumas atividades requer pesquisas, requer um aprofundamento, requer um tempo maior de dedicação, e que talvez 1 semana seja muito pouco, né? Mas isso depende muito do aluno, depende muito de qual ano de escolaridade, né? Porque tem anos que
de escolaridade que as atividades são mais simples, outras são mais difíceis, então assim, vai depender muito disso. Muito bem, vou mandar uma sessão de abraço aqui para a rapaziada seguindo aí. Um abraço especial para o Ayrton Santos, um abraço especial também para a pessoa do Nil Jone. Um abraço aí pro Juninho Ferreira aí. Obrigado por estar sempre falando da gente na rádio aí, ó. Um abraço aí para a minha produção, né? Já Júnior, Mariana, Ana Paula, Jamilton e Helenires. Obrigado aí, moçada. Sem vocês aqui, Falcão não é ninguém, hein? Felicidade, hein? Isso é muito bom. Meu amigo Robson Luiz, Fábio Lúcio. Obrigado por estar acompanhando aí e agradecer você pela preocupação com os moradores do bairro Planalto, ok, meu amigo? Muito obrigado você pela atuação, tá? Flávia Lage, Sinésio, Juliana Silva, Nora Ney, Alisson Ferreira. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Um abraço para vocês. Aí vem uma perguntinha aqui, rapaz, um pouquinho apertada. Eu vou ler um texto para você agora. O papel da família, Joel, é sempre importante, visto que o tempo da escola com o aluno é muito pouco. Porém, é comum ouvirmos da falta de participação da família na escola, mesmo com vários projetos desenvolvidos, buscando essa integração. Para você, as famílias conseguiram ver a necessidade deste elo na aprendizagem a partir de agora ou não apenas esperando o fim da pandemia para voltar as responsabilidades para a escola, esquecendo assim de sua parte? Bom, é uma pergunta muito interessante no sentido de que, primeiramente, eu acho que toda família, toda família sabe da importância que é a educação na vida do indivíduo, né, da pessoa. Acho que toda família ela tem essa ciência, né? Todo mundo que você conversa fala, não, eu quero que meu filho estuda, não sei mais o quê, né? Não, eu não quero que ele fique sem escola, né? Chega no início do ano, a gente vê aí como que as famílias brigam aí por vagas naquelas escolas que eles têm mais preferência. Bom, e aí o que a gente percebe, né? Hoje, né, a gente tem uma questão sobre essa questão da família na escola. Eu vou até me arriscar a dizer que eu acho que alguns pais gostariam de ter seus professores, nesse momento, os professores dos seus filhos, né, nesse momento de pandemia, lá dentro da casa deles, para poder ensinar, porque muitos pais, às vezes, perdem a paciência, não conseguem atingir, não tem aquele domínio, né? E isso não é nenhum tipo de cobrança, e é até muito natural, porque se me colocar numa outra função, possivelmente eu também vou ter dificuldade, né? Eu não fui preparado para isso. Mas isso mostra pra gente um outro papel da escola. Porque, na verdade, a escola, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, né, a Base Nacional Curricular Comum, que ela trabalha muito com as questões das competências socioemocionais, né? Trabalha esse equilíbrio com o aluno, essa questão de solidariedade, da empatia e da autonomia, que eu falei que é importante. Então, abre um olhar pra gente também da necessidade de instruir cada vez mais os nossos alunos. Não é que é não depender da família, mas que eles tenham um pouco de capacidade de fazer o estudo mais sozinhos, né? E para a família só fazer uma espécie de acompanhamento, de verificação. Então eu acho que, né? Eu quero acreditar que quando a gente retornar, ou se a gente não retornar por este ano, a valorização, o olhar que não só as famílias, mas a sociedade vai ter sobre o professor, ele vai ter que ser diferente. Porque eu acho que hoje em dia, as famílias, nesse momento, as famílias estão percebendo, né, o quanto é importante, né, esse papel do professor ali. Então, eu não creio que as famílias vão estar esperando o fim da pandemia para passar a responsabilidade da escola. Mas, se a gente detectar isso, né, vai caber também à escola, né, através dos seus projetos político-pedagógicos, tentar achar, né, uma solução para esse possível problema. Bom, Joel, agora a pergunta que interessa, hein? Em sua escola, como está a participação dos alunos no processo e como ele está funcionando? Pois não. Então, olha assim, lá na nossa escola, né, no Manuel Moreira, nós temos hoje, né, o último dado que a gente tem aí, né, nós temos uma escola com 1.215 alunos, né,
Hoje é a segunda maior escola, né, em termos de alunos de Monlevade e terceira maior da regional, né, de Nova Era, né? Então a gente tem desses 1.215 alunos, nós temos cerca de 92% fazendo as atividades online, organizado pelos grupos de WhatsApp, né? Então a gente criou grupos de WhatsApp por turma e essas atividades, né, esses grupos estão, todos os professores dos nossos alunos estão nesses grupos, né? Todos os professores são membros desses grupos, a gente tem os alunos, a gente tem esses 8% que estão recebendo PET impresso, né? Que não, por diversas razões, restrição à internet, ou não tem celular, enfim. Bom, os professores estão organizando atividades sobre Google Formulário, então fica mais prático para o aluno, que o aluno resolve a atividade ali mesmo no próprio celular. Claro que ele pode fazer ali no caderno, no rascunho dele, depois ele só transcreve a resposta para o Google Formulário, o professor recebe essa atividade na hora e consegue dar esse feedback também mais rápido para o aluno. Bom, a gente tem também alguns professores estão usando as salas de aulas virtuais, o Google Classroom. Nós temos professores que até hoje foi um trabalho desenvolvido pelos professores de filosofia, história e sociologia da escola, foi matéria do site da Superintendência de Nova Era, né, de um podcast que elas criaram sobre a Semana da Arte Moderna. Bom, nós temos professores que estão fazendo vídeos explicativos, né? Nós tivemos, né, no primeiro PET professores que explanaram ali, né, o professor de inglês mesmo da escola, que eu me lembro que agora fez um vídeo explicativo das atividades para os alunos. Nós temos professor que está gravando a resolução de exercício, a explicação da matéria, enfim. Essa, vamos dizer assim, é nesse panorama que está funcionando lá na escola. Nós estamos aí organizando algo com muito cuidado, a equipe pedagógica de um trabalho muito sério, de acompanhamento muito próximo, tem ali organizado, né, nosso ensino remoto ali na escola. Alguma pergunta? Carlos Alberto dos Santos. Após a pandemia, como fica a educação no Brasil? Até a readequação dos alunos com os modos operandi ou Operatória. Isso. Bom, Eu entendi. Como que fica a educação pós-pandemia, né? A gente vai precisar, né, nesse caso aí, de alicerçar mesmo as escolas, de repensar os projetos político-pedagógicos. Na verdade, a gente vai ter um legado, né, de que os professores estão fazendo, estão aprendendo agora. Nós temos aí o aluno, a gente vai ter que pensar, se a gente tiver uma nova pandemia, como que nós não podemos passar esse sufoco que nós estamos passando agora, né? Sim. A gente vai ter que repensar no sentido de preparar as escolas e os alunos a como lidar em um momento que você não vai ter o professor ali todo dia na sua sala de aula, né? Porque, igual eu disse no início, a educação à distância, ela tem uma estrutura. Esse ensino que a gente está tendo agora, ele está muito longe de ser um modelo de educação à distância. Então, assim, a gente precisa de pensar aí, né, nesse modus operandi aí que a gente vai estruturar com as escolas. E não depende também só de um trabalho de escola, né? Porque isso aí também depende de políticas públicas, né? Eu tento e quero pensar que o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais de educação, elas vão precisar, se no ano que vem a gente tem uma nova pandemia, a gente vai precisar de reestruturar a organização e o funcionamento das escolas para atender esses momentos de emergência, porque na verdade nós estamos fazendo uma educação de emergência agora no Brasil. Em quase todo o território nacional, na escola pública, a gente está fazendo um trabalho de emergência. Mas que, por ser de emergência, não significa que ele não tem preocupação com a qualidade e nem tenha preocupação com o aluno, né? Não significa isso. Significa também que a gente está preocupado em atender o aluno, porque os professores, você pode conversar com vários professores, eles estão trabalhando muito mais do que trabalhando quando
quando estava presencial, porque você tem cada aluno no seu tempo, cada aluno que procura o professor, é fim de semana, a gente, né, pede até essa compreensão, porque os professores também, eles têm famílias, eles têm sua vida pessoal, eles têm seus compromissos, e que muitas vezes não dá para dar aquele feedback, né, nos dias de descanso, né? Mas no momento do seu turno de trabalho, os professores têm procurado dar esse retorno para os alunos. Então, assim, a gente precisa se estruturar essa educação pós-pandemia de uma forma que a gente não passe por esse sufoco que a gente está tendo agora. Ok. Carlos Alberto Santos, eu havia me esquecido, meu amigo Doquinha. Estou aguardando você aqui numa levada no ar, Doquinha. Um abraço aí pro Índio do Forró. Sempre ligado, sempre fazendo alegria no grupo. Você acabou de falar num assunto aí, Joel, mas eu vou te fazer a pergunta em cima do que você me falou. Qual o papel do professor neste momento? Bom, o professor, primeiro, a gente tem que elogiar, né, essa capacidade que eu falei no início de reinventar, de criatividade. Nós estamos vendo, assim, as redes sociais das escolas estão mostrando os professores fazendo, né, como eu disse aqui lá na escola, podcast, videoaulas, tem professores fazendo contação de histórias, professores que estão virando verdadeiros youtubers, né, a gente pode dizer assim, né, tem professores para... Isso tudo com qual objetivo? Aproximar do estudante, né, não tem outro, não é nem, vamos lá, não é motivação salarial, não é a questão daquela empatia, daquela questão do contato mesmo com o aluno. Então o professor está mudando radicalmente sua forma de trabalho, né? Ele estava ali para a sala de aula, né? Uns usavam mais recursos tecnológicos, outros bens, enfim. Os professores estão tendo que se reinventar, aprender a usar tecnologias, porque a gente tem uma questão da formação. A gente tem professores que estão concluindo o seu ciclo, né, na história da educação, estão saindo para aposentar, nós temos professores que estão chegando, nós temos professores que estão aí no meio aí dessa metade desse caminho, né? Não está não tão novo, mas está um pouco distante da sua aposentadoria. Mas, então você tem, assim, 3 grupos, né? Eu estou falando assim de uma maneira muito resumida, de profissionais. Então você tem professores que não foram, não formaram, por mais que a gente tenha os cursos de formação, não tem aquele domínio amplo da tecnologia, mas estão se desdobrando para aprender essa questão do uso da tecnologia. E aí, uma questão, o professor, ele está sendo um tutor, né? Sim. Porque é um tutor, um mediador da aprendizagem, vamos dizer assim, embora os termos não sejam sinônimos, né? Mas vamos dizer que ele faz uma mediação mais direta, vamos dizer assim, né? Quando ele estava na sala de aula, agora ele faz uma mediação indireta. Então o papel do professor, ele tem sido isso, ele permanece com aquela pessoa que é responsável por fazer a gestão do conhecimento ali do aluno, né? Mas ele também tem a preocupação aí de ser um mediador da aprendizagem. Então, o papel do professor, ele muda vamos dizer, vamos falar de capa, né? Mas, na verdade, a sua essência continua sendo a mesma. Positivo. No seu ponto de vista, os professores estão preparados para lidar com as novas tecnologias? Como ela está fazendo no momento? E como ele está lidando com isso? Bom, a gente tem visto, né, a organização de muitos grupos, né, de trabalho, né, gente de estado inteiro, do país inteiro, professores em vários grupos aí de WhatsApp, seguindo canal de YouTube, seguindo páginas que estão fazendo, que estão vendo experiências, né, porque na verdade essa partilha de conhecimento dos grupos, as experiências, né? Então, a gente tem, por exemplo, o site da Superintendência Regional, como hoje a gente teve lá uma matéria da escola publicada, e como outras escolas também têm publicação, isso são tudo para inspirar, né, os educadores e inspirar outras escolas. Então, o que a gente tem tido? A gente tem os cursos de formação, né, por exemplo, as escolas estão ali, cada uma a seu modo, organizando, dando nas reuniões, né, fazendo cursos de formação com os professores para acessos à tecnologia. E também a gente vai abrir para uma pergunta que é o seguinte: quem que é o professor de agora, né? A gente precisa de pensar na formação do professor para os próximos anos, porque por mais que a inserção da tecnologia faça parte, às vezes, do cotidiano, mexer no computador, etc.,
Mas nós estamos daqui a um tempo, pelas crianças que a gente está vendo já, com nativos digitais que estão sendo agora, né? E a gente vai pensar que esses nativos digitais, eles vão estar na escola daqui a um tempo. E muitos professores, inclusive eu, estarei dentro da escola. Outros professores que já estão aqui, né, que estão aqui, estarão dentro da escola. Então a gente tem que pensar como que a gente vai preparar esse professor que está aí, o professor que vai chegar ao formato, para enfrentar a realidade desses nativos digitais. Bom, uma aguinha já. É para acalmar. Sim. Pergunta aí, produção. Joel, existem cursos voltados para essas questões proporcionadas pelo poder público? Bom, a gente tem, né, por exemplo, eu vou falar a nível local, né, a Superintendência Regional aqui tem um núcleo, né, de tecnologia educacional, que chama NTE, que tem feito alguns cursos, né, por enquanto ainda eles não estão conseguindo atingir todos os professores, porque está sendo um trabalho de multiplicação, né? Tem capacitado os diretores, os especialistas, vice-diretores de escola, para repassar esses cursos para os professores. Nós temos também o AVAMEC, que tem cursos que os professores também podem fazer, são online, né? Obviamente. A gente tem a Escola Interativa do Estado de Minas Gerais, que é uma rede de escola digital, que tem ali também outras possibilidades do professor tá aprimorando sua formação. E a gente tem também a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional da própria Secretaria de Estado de Educação, que são um dos exemplos que a gente tem, fora outros professores que fazem cursos livres à parte, né? Vamos dizer assim. Como está sendo para os professores trabalharem à distância com os alunos? Já que um dos pontos mais importantes do seu trabalho é exatamente a relação presencial com o aluno. Sendo essa troca de experiências presenciais parte fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Bom, a gente precisa então de retomar algumas falas que o processo de ensino e aprendizagem, ele requer, né, uma gama complexa de coisas que eu já disse aqui, que não é só ensinar letras, números, etc, né? A gente tem, por exemplo, a relação presencial, então, né? Eu já falei que ela não tem como a gente substituir no momento, né? Eu acho que a educação, ela tem a ver com afeto, a educação tem a ver com interação social. A gente tem estudos, né? O Vygotsky, ele fala muito dessa questão que o processo educacional passa a se dar por meio da interação social. Ele não traz nenhum tipo de médio de ensino, mas ele fala muito dessa capacidade de interação do indivíduo com o meio. Então, nesse caso, o que a gente observa? Que mesmo que a gente esteja à distância, tentando trazer um processo educacional de certa qualidade para os alunos, esse momento de falar, de tocar, de olhar olho no olho, da expressão do aluno, da dúvida, né, ou do que conseguiu compreender. Essas questões, elas são muito importantes, é só ali na sala de aula que a gente consegue. Né? Quando o aluno, você consegue ver o aluno interessado, os professores têm, hoje a gente tem alguns, né, uma equipe mais multidisciplinar atuando nas escolas, né, vamos dizer assim. Então, assim, a gente consegue perceber outros problemas dos alunos, outros conflitos. Então, não é só essa questão da gente, a gente precisa de entender, né, é importante que as pessoas entendam que o processo educacional, ele vai muito além dessa questão só de ensinar, né, um currículo básico ali. Ele tem muito a ver com essa questão da emoção, a questão do sentimento, da afetividade e dessa troca aí de experiência. Os aparelhos celulares sempre foram uma problemática dentro da sala de aula. Existe uma lei sugerindo não utilizar os celulares em sala de aula. Agora esse aparelho está sendo fundamental aos trabalhos escolares. Como você analisa essa problemática? Bom, a gente tem, né, na verdade, um projeto de lei que fala sobre essa questão de proibição dos celulares, mas eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, a gente tem que olhar isso com muito estudo, com um debate muito amplo,
no sentido amplo que eu falo de envolver muitas pessoas, os pais, os alunos, a comunidade em geral, a comunidade acadêmica, os professores, as escolas, os movimentos sociais que lutem pela questão da educação. Por quê? O celular, agora a gente está vendo como ele é um grande aliado, né? Nesse processo. Na sala de aula também ele quando ele é usado com algum fim pedagógico, né? É claro que a gente precisa trabalhar também uma outra questão. Essa questão da mentalidade do sujeito, de entender que ele vai ter o celular ali na mão dele, com internet, e que é para ele fazer a pesquisa. Mas a gente vai esbarrar, né, quando a gente fala nessa questão aí, por exemplo, de inserir o celular na sala de aula ou proibir o celular na sala de aula, nós vamos esbarrar porque nem todas as escolas têm internet com a velocidade suficiente para atender que todos os alunos ficam conectados, né? E também cercear o uso do celular também de forma nenhuma, né? Nem para fins pedagógicos, eu acho também que é um pouco extremo. Então a gente precisa de ter um debate muito cuidadoso no sentido de qual é a proibição que a gente não vai ter, né? Nós vamos ter condições de impedir que esses alunos não entrem com celulares na escola, né? Então, assim, esse projeto de lei, a gente acho que já tem uns 3 anos aí de debate sobre ele. Então, a gente precisa de entender, assim, se aprovado, né, se for para frente, como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente precisa também de entender que no momento que a gente não precisar, que a gente não tiver o professor, então nós vamos ensinar o aluno a mexer no celular. Então, quer dizer, talvez, a gente tem hoje muitos aplicativos, muitos sites, que ajudam demais o processo de aprendizagem. Então a gente precisa eu penso que a gente precisa trazer o celular como aliado, né, para dentro da sala de aula. Produção, a partir desse momento está encerrado as pessoas que estão concorrendo aos brindes da live de hoje. Você já pode passar os nomes que participaram para cá, que a partir de agora encerra. Estamos chegando ao final de mais um programa, né? Joel, o nosso assunto foi muito interessante, foi maravilhoso, cara, entrevistar um cara que tem a inteligência que você tem e o conhecimento, tá? Interessante, hein? Uma live de pico muito alto, tá? Prova que as pessoas estão preocupadas com o momento nos estudos, né? O país, o João Molevade em geral. E eu acho que esse tipo de bate-papo que nós estamos tendo aqui no momento, várias outras entidades, ou várias outras pessoas aí que fazem live ou qualquer coisa, fosse interessante debater esse assunto. Preocupar e levar o bem para a sociedade. Existe coisa melhor que isso que levar o bem? Não. Eu sei que você deve estar se sentindo bem de estar falando isso aqui, porque eu vi que você fala com propriedade, você gosta de falar do assunto. Então, legislar é muito bom, não é verdade? É verdade. Para quem gosta. Então tem mais perguntinha aí, daqui a pouco nós estamos servindo você aqui, ó. Educação não é apenas transmissão de conhecimento. Fator humano e as relações presenciais são de extrema importância. E uma das maiores reclamações é a sua falta neste momento. Qual a visão sobre a relação humana e a escola? Pois vem muito daquilo que eu acabei de falar aqui, né? A gente fala dessa questão da emoção, né? Sim. Tem que lembrar aí de um dos ligados ao Henry Wallon, né? Que ele fala muito sobre a questão da aprendizagem passa pela emoção. Aquilo que eu falei com você ali de que a gente precisa de entrar na sala de aula, ver o rosto, as expressões dos alunos, gestos, os movimentos, isso é muito importante. Então, a gente tem hoje muitos estudos que falam que é indispensável essa questão da afetividade em sala de aula. Então, quer dizer assim, a aprendizagem, o ensino, ele passa muito por esse campo aí da afetividade, da emoção. Então a gente pode entender, como você me pergunta aí sobre essa questão que as relações presenciais têm sido, a gente está no mundo digital, em que nós estamos sentindo muitas faltas dessas relações presenciais. Então assim, a escola, ela é feita a todo momento, né, de afeto. Quantas pessoas não têm histórias de identificação com os professores, lembranças boas das suas escolas, né? Tem gente que, por exemplo, fica na memória, a memória afetiva de escola, tem gente que tem a memória afetiva, por exemplo, da merenda, né? Do sabor da merenda, daquele professor mais empático, mais brincalhão, etc. Então, quer dizer,
você precisa de pensar o processo educacional nessa questão da afetividade, da identidade, da emoção. Você pensa aí, por exemplo, né? Quantas histórias, né? A gente pode falar que as escolas parecem estações de trem, né? Ali o pessoal bate papo, conta várias histórias, passam, né? Aprende muita coisa, né? Os alunos, eles aprendem muito um com o outro. Então a gente pode pensar que a relação humana e escola, ela é muito forte, é o nosso motor, vamos dizer assim. Bom, na sua visão, este momento abre novos caminhos para a educação no Brasil. Quais? Bom, a gente está tendo um legado, né? Vamos dizer assim, nós estamos tendo um legado do processo educacional. Por mais que não seja aquilo que a gente espera, nós já estamos conseguindo aprender um pouquinho sobre uso de tecnologia, a aplicação dessas tecnologias a favor do aluno, do professor, né? A gente está conseguindo se entranhar mesmo, né? Adentrar, aprofundar em estudos que ora a gente não imaginou que a gente faria dentro da escola, de mexer com planilhas, de mexer com formulários, né? De ter uma interação, de gravar aulas, né? De mexer com aplicativos que possam melhorar o empenho. Então, quer dizer, a gente pode, quando a gente retornar, a gente não pode pensar assim, ó, pronto, eu vou esquecer o que eu voltei para a relação presencial, não. A gente precisa de ver que essa questão da afetividade, essa questão da emoção, essa questão aí de interação da memória afetiva da escola, que é da relação presencial, a gente tem que vir trazendo o caminho aí da tecnologia, da aplicação aí dos métodos, né, que usam aí, vamos supor, as redes sociais, né, quanto isso pode trabalhar a nosso favor. Então a gente precisa de pensar muito nisso, que vai trazer pra gente alguns pontos positivos. Então, quer dizer, nem tudo da pandemia, eu penso assim, nem tudo da pandemia foi ruim no princípio educacional. A gente trouxe também algumas coisas que vão poder somatizar a nossa realidade. Antes de eu fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta nossa. O Molevade no ar pergunta a você se você aceita voltar aqui em outra data, a qual, além de você, eu queria chamar mais duas pessoas que entendem da parte da educação, para a gente fazer um debate geral, para somar. A gente não sabe nem o retorno já falou, não sabe quando a gente vai ver o retorno às escolas, certo? Ou melhor, a sala de aula, falando mais claro. A escola, a sala de aula é presencial. presencial. Então eu queria, assim, que eu achei que o assunto foi produtivo. Se você se prontificasse a voltar aqui, por exemplo, a Ana Souza, que faz parte do nosso grupo aqui, e eu tenho mais uma amiga, as perguntas se encerraram, Jamil. Não é pergunta, não. Nós vamos... Dá uma lida aí, fazer um favor. Nós podemos, né, ver aí uma agenda, né, dos convidados, e a gente pode sim vir e falar, porque falar de educação é muito bom. Beleza. Tranquilo. Última pergunta, e depois nós vamos fazer um sorteio com as pessoas que participaram. E todo mundo esperou essa resposta sua aqui agora, Joel. Quem foi sua inspiração na vida pessoal e profissional? Pois é. Bom, eu fiz geografia e aí eu tenho eu resolvi fazer geografia por causa de uma professora que eu tive hoje, né? Ela nem é falecida, mas é uma professora muito popular, a Thelma, né? Que depois eu tive o prazer mesmo de substituí-la quando eu fui pro Centec, pro lugar dela, né? Quando ela esteve doente, ela ainda estava viva, ela me viu entrar no Centec substituindo ela. Então, assim, as aulas dela me encantavam muito, a gente tornou-se amigos, né? De ir à casa dela ir à minha casa e tudo, então a gente passou a ter um contato muito grande. Então ela foi minha grande inspiração, mas também eu trabalhei um tempo auxiliando o professor Dilson, que é deficiente visual, uma pessoa que eu aprendi muito, né, as questões relacionadas à escola, né? Acho que me deu um pouco de preparo, né? Então são assim, essas pessoas, e ao longo da vida, né, você vai conhecendo outras pessoas que vão te inspirando na gestão. Eu tenho ali hoje minha vice-diretora, mas que foi atual diretora, que era atual diretora do Manuel Loureiro.
que era, né, a diretora Maria Loureira, a Vânia, que me ensinou muitas coisas sobre gestão. Então, assim, são várias pessoas que a gente vai aprendendo com elas e a gente também vai dando nosso toque, né? A gente vê o que a gente pode aproveitar de cada um. E a gente aprende, eu acho que eu aprendo com muitas pessoas também, dentro da escola, nos seus jeitos, nas suas colocações. Então, assim, a gente vai fazendo aprendizados diários. Muito bem. Joel, chegou a parte importante, ao pico da sua audiência, ó. Isso na nossa live, sem contar o nosso pessoal. Isso que nos acompanharam durante a nossa live, durante o nosso bate-papo. Agora nós vamos fazer uma brincadeirinha, né? Do número 1 ao número 50, você vai escolher o número para mim? Vou escolher 22. 22. Vai ganhar um prêmio da Madalena Araújo. Número 22. Gláucia Bueno. Conhece ela? Conheço, a professora lá da escola, Gláucia Bueno, minha amiga. Gláucia Bueno, um abraço para você. Obrigado por nos deixar interagir um pouco com você. Rapaz, caiu um. De 1 a 49, escolhe o número. Bom, vou escolher 5. 5. Ana Souza. Nossa, vai ser a maldade. Você vai ter que escolher outro número. Bom, então vou escolher 10. Número 10. Alisson Ferreira. Vai ganhar um brinde lá das Lojas Brasil. Ana Souza, me desculpe aí eu ter mudado seu número, mas você faz parte da equipe Molevade no Ar, né? Se fosse uma irmã sua, sua tia, sua mãe, seu pai, o que fosse, normal. Mas nós, Raimundo Jorge, Jamilton, Helenires, Jajá Júnior, né? Nós somos os testa de ferro aqui do Molevade no Ar. Não tem que falar terça de ferro, não, porque o que eu faço aqui é porque os diretores mandam fazer, viu? Fora o público que escreve e pede, faz pergunta tal, faz pergunta tal. Nós somos servidor da população. Então vamos lá, Joel. Mais um número. 32. 32. Nossa. Fátima Mendes ganhou um brinde da Mardelane Araújo. É o melhor brinde da noite, é esse, hein? É um banho de gel nas unhas. Sabe, pra mulherada, hein? Fala o nome, ver se já vai dar sorte pras meninas agora. Então vamos no número... Então, de 1 a 50, então... 1 a 49. 49, então eu vou falar... Deixa eu ver aqui... 18. 18! O Éder Ferreira, obrigado por fazer assistir o Éder Ferreira. Dá para sua namorada, para sua esposa, para quem você quiser dar. Você ganhou um banho de gel na Kathleen, Now Designer, tá? Entre em contato conosco depois aí pelo 98632-0605. Só um minutinho, Joel, falo com você já. Agora vai aquela sessão que demora um tiquinho antes de terminar tudo. A sessão de abraço, né? Para as pessoas saberem quem estava interligado com a gente. Presta bem atenção aí, Joel. Você vê aonde que você estava aqui, quantas pessoas estavam te ouvindo e quem estava te ouvindo, hein? Daniel Senafest, um abraço para você, meu amigo. Jaliston Júnior, nosso diretor, já você o conhece? Sim, foi aluno lá da escola. O já um homem difícil. Mas tá juntinho aí. Juliana Silva, Ana Souza, Vitor Barcelos, Lorena Gomes, o Ayrton Santos, um abraço para você. Fábio Lúcio, obrigado por estar presente com a gente. Alisson Ferreira, Maria da Consolação, obrigado por estar de novo por aqui, Maria da Consolação. Valdeci Ferreira, o meu amigo velho, obrigado por estar presente por aqui também. Flávia Laje Pereira, Djalma Sobrinho, virou fichinha da casa, hein? Lucília Vieira, Gael Silveira, Cleonice Souza, Weber Ferreira, Sinésio Vilela, Sérgio Nicodemos, Maria Anastácio, Glaucia Bueno, Georges Demetri, Robson Luiz, Fernanda Moreira, Nora Ney, Dayana Figueiredo, Priscila Fonseca,
Elizabeth Silva, Geraldo Pisca. Ô Pisca, um abraço para você, amigo. Obrigado pela presença. Odília Peixoto, Fátima Mendes, Vitor Hugo Araújo, Rosemary Salles, Douglas Santos, um abraço para você, minha amiga aí da Rádio Global. Marcão Fonseca, Carlos Alberto Santos, meu amigo Doquinho, obrigado. Índio do Forró, Neno Pop, Oliveira Lê, Lourdes Laura, José da Conceição Silva, Rose Vasconcelos, Lelis Pontes, presidente da Câmara Municipal de João Molevade, Arlete Aparecida, Giza Soares, Ranieri Júnior, Graziele Renata e Gisele Silva. Gente, obrigado mais uma vez por nos deixarem adentrarem para dentro da sua casa em plena terça-feira, em começo de semana, para nos ouvir um pouquinho. Aí vou fazer meus agradecimentos aqui a Espaço Cachos e Beleza, tratamento naturista capilar, de Sala Distribuidora de Água, Mardelene Araújo, WMS Transporte e Locação, Internet Vero, Lojas Brasil, Nacional e Importados, SL Tour Turismo, Ketuli Araújo, Now Designer, Falcão Turismo e você, Molevade no ar, tudo a ver. Mais uma vez, agradecimento a todos vocês. Se os senhores permitir, na sexta-feira estaremos aqui com a Juliana Silva. Não percam, gente. Não queremos ser mais que ninguém. Não viemos aqui para bater em ninguém, muito menos para fazer fake, mas para falar aquilo que a população precisa de ouvir. Não perca o nosso programa. Seja mais um seguidor. Entre nesse time. Molevade no ar. Aquele que te leva aquela notícia que você precisa na hora certa. E até sexta-feira, se assim o senhor nos permitir. Obrigado, Joel. Deus abençoe você. Obrigado. Quero deixar um recado para o João Molevade? Fique à vontade. Sim, eu quero agradecer a audiência aí do pessoal, de acompanhar o nosso bate-papo. Um abraço a todos. E estamos aí precisando da gente voltar, para a gente debater e falar um pouco sobre educação, que é muito importante. Vou estar te aguardando. Que Deus te dê vida, saúde e mais sabedoria para ensinar mais um pouquinho para a gente. Jamilton, até sexta, se assim o senhor nos permitir.